Irmãos, ontem nós iniciamos a nossa caminhada quaresmal, este tempo mais forte, neste tempo mais intenso que a igreja nos propõe, nos chamando à conversão de nossos corações. E no evangelho de hoje, Lucas 9, versículos 22 a 25, Jesus dá os princípios fundamentais, ou seja, ele mostra o caminho, ele mostra o norte para quem quer verdadeiramente viver com mais intensidade este tempo quaresmal. E não só isso, ele dá o norte para quem quer viver verdadeiramente como cristão, para quem quer ser chamado cristão, para quem quer segui-lo. Ele diz: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Aqui está a receita para o seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Tomarmos a nossa cruz dia após dia. Jesus não está ensinando que a gente vai lidar com essas cruzes esporadicamente, que nós vamos ter um sofrimento, por exemplo, um sofrimento por mês, de tempos em tempos. Não, ele está nos ensinando a enfrentarmos essas dificuldades, os sofrimentos, as cruzes, todos os dias. Essa é a receita para o seguimento de Cristo. E como nós vamos aceitar essas cruzes, enfrentar essas cruzes? Tem um caminho, é renunciando a nós mesmos. Se nós permanecermos nessa busca incessante, nessa fuga a qualquer custo dos sofrimentos, nós não vamos fazer esse encontro com Cristo, nós não vamos nos colocar no caminho do seu seguimento. Infelizmente, nós notamos que muitas pessoas fogem a qualquer custo do sofrimento, essa busca desenfreada por prazer. Uma busca por prazer, por comodidade, fuga das dificuldades. Não é este o caminho apresentado por Jesus. No começo do Evangelho, o próprio Jesus diz: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Ele que é o Cristo, ele que é o onipotente, onipresente, o Senhor Todo-Poderoso, próprio Deus, ele quis escolher este caminho de sofrimento por amor a nós, para nos salvar. Ele que é o Rei da glória, nele está contida toda a glória. Então, por que nós, criaturas, que se nós temos alguma glória é vinda de Deus, nós não temos isso, nós vamos querer ser maiores do que o próprio Mestre? A gente vai querer fugir do prazer, a gente vai querer fugir do sofrimento, buscar o prazer a qualquer custo, sendo que o Mestre, o nosso Senhor, o que veio para nos salvar, nos ensinou o caminho de salvação, que é um caminho de enfrentar o sofrimento, renunciar a si mesmo, renunciar aos prazeres, renunciar aos caprichos, renunciar aos vícios e abraçar a vontade de Deus na nossa vida. Nós não somos maiores do que o Mestre. Este é o caminho da salvação. Jesus prossegue: com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde, se destrói a si mesmo? Nem que o homem alcance todos os prazeres, ele vai estar se destruindo, ele vai acabar perdendo a sua vida, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Nós renunciamos a essa vida que a gente acha que é uma vida única, que a gente tem aquela mentalidade, a vida só se vive uma vez, e acabamos nos esquecendo, nos afastando de Cristo. Então vivemos essa vida, mas acabamos perdendo a vida eterna. Por causa de uns prazeres aqui, por causa da fuga dos sofrimentos aqui, nós acabamos perdendo a vida eterna, porque nós não escutamos o que Jesus acabou de dizer
Ele quer que nós renunciemos a nós mesmos, tomemos a nossa cruz dia após dia para segui-lo. Qualquer coisa fora disso, irmãos, nós nos distanciamos do caminho, do seguimento do Cristo e perdemos a nossa vida e pereceremos eternamente para uma morte eterna. Portanto, irmãos, renunciemos a nós mesmos. Neste tempo quaresmal, ainda somos chamados a viver de forma mais intensa o seguimento a Jesus, principalmente pelo caminho da oração, do jejum, da mortificação, para que nós possamos ir ensinando o nosso corpo os sofrimentos, essa ausência de prazeres. Nós vamos nos mortificando e também vivendo o amor, vivendo a caridade, o amor aos nossos irmãos e a Deus. Portanto, irmãos, somos chamados a fazer essa renúncia e a nos colocarmos no seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Escutemos o que o Cristo acabou de nos dizer. Amém.